O presidente Lula sancionou a lei que estabelece o marco regulatório para os biocombustíveis no país, mais conhecida como combustível do futuro. A nova legislação prevê a elevação progressiva da mistura do biodiesel no diesel. Os avanços também incluem o aumento da mistura de etanol na gasolina para até 35% e do biodiesel no diesel para 20% até 2030, o que deve gerar aí um impacto direto na expansão de pesquisas e no mercado global de energia sustentável. E para entender melhor esse assunto, eu converso agora com Isabela Morbach, advogada e diretora da CCS Brasil. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda ao RF News. Boa noite, Tatiana. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Doutora, qual é o objetivo principal da lei, do combustível do futuro e quais os benefícios? Bom, a Lei dos Combustíveis do Futuro tem como objetivo criar um mercado garantido, ou seja, uma demanda para os biocombustíveis e para a expansão de combustíveis que a gente chama de nova geração. Para além do etanol e do biodiesel, a gente tem os combustíveis sustentáveis de aviação, o biometano e os combustíveis, por exemplo, como o diesel verde. Então, no fim do dia, o projeto de lei visa dar um incentivo, criar uma política para que a gente garanta a expansão desses combustíveis na nossa matriz. Quais são os próximos passos? Os próximos passos são a regulamentação da lei. Então, a lei vai dar uma série de diretrizes para muitos novos combustíveis, então para combustíveis que são muito menos conhecidos, como o querosene sustentável de aviação e a HVO. E a partir daí, a ANP, que é a agência definida como agência reguladora de todos esses novos combustíveis, ela vai ter que descrever melhor o que está na lei. Então, a lei vai dizer assim, olha, você precisa reduzir as suas emissões de acordo com uma metodologia X. A ANP vai definir essa metodologia. E assim sucessivamente. Um monte de regrinha que a lei prevê vai agora precisar ser definida pela agência reguladora para dar segurança jurídica para todo o mercado. Doutora, qual o impacto esperado dessa lei nos investimentos do setor privado até 2030? O impacto esperado é de que a gente tenha um investimento gigantesco na ordem de bilhões de reais. Então, só o projeto, por exemplo, de diesel no Brasil, é um projeto que vai envolver bilhões de reais. Cada uma dessas matrizes tem uma ordem de bilhão. E por quê? Porque ao criar a demanda para esse combustível, eu garanto que ele pode ser vendido, vai ser vendido para alguém. Então, eu tenho uma chamada de recurso, o investimento é seguro porque eu vou ter um mercado. Doutora, e quais são os principais conflitos entre o setor energético e o agronegócio relacionados a essa lei? Olha, a gente pode enxergar a moeda por dois lados. A de que, na verdade, não há um conflito, há um incentivo, porque eu passo a ter uma transição energética, uma matriz energética que é baseada no agronegócio. Então, no fim do dia, eu vou ter uma expansão gigantesca do agronegócio para que seja possível e viável produzir esses biocombustíveis. É claro que, por outro lado, a gente também enxerga que haverá uma redução esperada do que a gente chama de combustíveis fósseis, que no caso é a gasolina e o gás natural. Então, não é exatamente um conflito, há uma expectativa no mundo que a gente use menos gasolina e gás natural. Então, os combustíveis vêm substituir o que a gente vai demandar de gasolina no longo prazo. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no RF News. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada.